Olá, vamos falar hoje sobre a comunicação no nosso cotidiano e alguns dos princípios nos quais essa comunicação se baseia no nosso dia a dia. É muito comum as pessoas nos procurando técnicas para melhorar a sua comunicação. Para falar sobre técnicas, sobre o que realmente importa na nossa comunicação no cotidiano, eu vou fazer um paralelo pouco comum com as artes marciais. Eu gosto muito de uma arte marcial cujo nome soa um pouco estranho no Brasil, chamado Aikido. Dentro do mundo do Aikido, existe um mestre que é referência mundial chamado Christian Tissier. As pessoas se aproximam do Christian Tissier mais ou menos da mesma forma que as pessoas nos procuram sobre comunicação, para pedir um pouquinho de treinamento sobre comunicação. As pessoas procuram Christian Tissier procurando melhorar a sua técnica, aprender a sua técnica do Aikido, assim como nos procuram para melhorar a sua técnica de comunicação. E o Christian, na sua sabedoria de 8º Dan de Aikido, ou seja, 8 vezes faixa preta de Aikido, ele procura dissuadir as pessoas nessa questão de aprender primeiro a técnica. Ele fala que a técnica vem como complemento. Não adianta nada você testar e treinar a sua técnica de comunicação ou a técnica do Aikido primeiro, se você não tem desenvolvidos 3 princípios fundamentais. O primeiro princípio que o Christian Tissier fala é a sua atitude. O segundo é a distância. E o terceiro é a visão. No mundo do Aikido, isso se aplica ao seguinte: conforme a sua atitude, você entra ou não em combate. Você já ganha ou não um combate conforme o espírito que você entra. Se você entra num espírito que se mostra um pouco mais poderoso, um pouco mais forte que o seu adversário, ele já entra no dojo derrotado. Se a sua atitude não mudou a atitude do adversário, você tem que trabalhar muito bem a sua noção de distância. Ou seja, saber o quanto você pode se aproximar, saber o quanto ele pode se aproximar de você sem te machucar. E o terceiro caso é a visão, você saber ler cada pequeno movimento do adversário e prever os seus movimentos. Vamos fazer um paralelo disso com o mundo da comunicação. Os mesmos princípios se aplicam: atitude, distância e visão. Não importa quão boa seja a sua técnica de comunicação, se você entrar num diálogo com uma atitude incorreta, por exemplo, com uma atitude agressiva, quando na verdade você vai tentar uma conciliação, você já entrou com a atitude errada. E a sua técnica, na verdade, ela vai atentar contra você, porque a pessoa já vai notar que você vai tentar manipulá-la. Vamos supor que só com a sua atitude de receptividade, só com o seu estado de espírito, o problema ainda não foi resolvido, o conflito ainda não foi sanado. Aí você tem que ser muito bom na segunda parte, a noção de distância. O quanto você pode se aproximar, o quanto você pode chegar mais próximo, ou a distância que você tem que dar para respeitar a outra pessoa, a outra parte, para ela não se sentir invadida, ok? Para não se sentir agredida só com a sua aproximação. Existem momentos onde a melhor coisa que você pode fazer para resolver um conflito é manter uma certa distância amigável até que os ânimos se acalmem. E o terceiro ponto é a visão. Se a sua atitude não melhorou o conflito, se a sua noção de distância ainda não foi suficiente, saiba ver os sinais do estado de espírito da outra pessoa, saiba ler pessoas. E cuidado com alguns livros que ensinam linguagem corporal. Lembre-se que cada pessoa é um caso. Cada pessoa, através da convivência, você vai saber ler os sinais através do olhar, através da respiração, postura corporal. Tudo isso indica o estado adequado de você entrar numa situação e resolver um conflito através de uma boa comunicação. Ou seja, a técnica, ela só é agregada, ela só é acrescentada em cima de uma boa atitude, de uma boa noção de respeito de espaço com a outra pessoa e de saber ler os sinais que a outra pessoa está te enviando, se é o momento de dialogar ou se não é.
Tanto esses princípios quanto as leis da comunicação são tratadas em nossos treinamentos chamados comunicação, que podem ter o formato de palestra ou minicursos de 6 e 8 horas. Confira com a nossa equipe ou no nosso site qual é a próxima edição, ou entre em contato para contratar esses treinamentos para dentro da sua empresa. Até mais!